dia a todos e a todas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos fazer a nossa organização, gente. A nossa chamada primeiro. Ei, Lara, bom dia. Jadir. Bom dia, Helena. Chamada, gente. Vamos lá. Bom dia, sexto ano. Vamos. Nossa, cadê o povo? Fazer a chamada. Gente, vamos então. Deixa eu já compartilhar a tela aqui. Confere aí para mim no livro se é realmente na página 23. Nós já corrigimos a página 22? Confere aí para mim, alguém. Letícia, pode ser você. Eu estou com dúvida se nós chegamos a corrigir ou não essa atividade aqui. Não. Não corrigimos, né? Então, página 22. Ô tio, nós nem chegamos a fazer, né? Como? Ô tio, nós chegamos a fazer nela. Não lembro, agora tem dúvida. Não, olha, eu acho que nós não corrigimos. Na verdade, Ô, a gente não fez, tem dúvida. Vocês nem chegaram A gente ainda a nem fez, fazer lá pela orientação, né? Eu vou pular, depois eu volto para a gente fazer a correção, então. Vamos para a página 23. pegar uma texto? Sim. É normal. Só 12 alunos? Cadê o resto desse povo, gente? Helena, Heloísa. Deixa eu só pegar aqui. Tinha mais gente na aula de inglês? Se eu não me engano, tinha quase todo mundo, menos o Thiago. Tinha todo mundo, menos o Thiago. Não sei por que o povo demora de entrar de uma aula para outra. Tio, Oi. eu não tô te ouvindo muito bem. Ah, Bem eu baixo. acho que é aí com você, tá bom? Aumenta o volume aí. Vamos lá, então, página 22, nós já falamos sobre os incas, já falamos sobre os maias e agora nós vamos falar sobre os astecas, tá bom? Lá na página 22. Os astecas também eram conhecidos como os mexicas. Aí está escrito mexicas, mas o X no espanhol arcaico, ele tem um som de R mesmo. Então fica mexicas, né? Por isso, quando a gente fala México em espanhol, se fala México e não México, tá bom? Eles também têm uma origem ali do mesmo local dos maias, os astecas, tá bom? Ô tio, Oi. mexerica também entra pra isso? Não, porque tem outro nome, tá? Ah, Deixa eu só silenciar aqui, porque eu tô escutando uma vozinhas aí. Quem quiser falar, só ativar o som. Quiser falar coisa que é da aula, tá bom? De certa forma, os maias e os astecas se pareciam muito, até porque eles tiveram os herdeiros, os olmecas, que foram herdeiros próximos, que foram aquele da cidade que nós vimos na aula passada de Teotihuacan. Todo mundo lembra de Teotihuacan? Que nós vimos semana passada, de Teotihuacan, aquela cidade maravilhosa, cheia de pirâmides, né? Falamos que era uma cidade com características religiosas, mas que depois também ganhou características relacionadas ao comércio, tá? A posição geográfica dos mexicas ou os astecas também vai estar ali relacionado na região da Península da América Central, tá bom?
Só o que vai acontecer é que por volta mais ou menos do século XII, do século XIV depois de Cristo, então nós estamos falando aí século XIV de 1301 até 1400, eles vão migrar da região que eles estavam por terras mais ao sul em busca de solos mais férteis, porque a base da economia naquele período ainda era agricultura, então eles precisavam muito disso, tá bom? Precisavam de um solo fértil. Os astecas então criaram um império onde Teotihuacan ocupava a posição central, que foi a cidade que nós vimos, né, na semana passada. Ou seja, a região, então, de certa forma, foram criando ilhas artificiais. Chinampas era o nome dessas ilhas, né? Que eram ligadas por meio de pontes. Eles fizeram uma estrutura muito bem avançada, evoluída, tá? E eles, querendo ou não, eles conseguiam explorar muito bem o lago que eles tinham ali naquele local, tá? Eles vão criar um império uma grande força militar, né? E querendo ou não, as posições que estavam em torno dos astecas, elas eram subjugadas pelos próprios astecas. Então tinha que pagar imposto, né? Tinha que trabalhar, comercializava mais de uma maneira mais subjugada. Então, querendo ou não, os astecas eles vão crescer, eles vão se desenvolver muito relacionado com a questão da imposição da força militar, tá bom? Era algo normal desse período. Tem gente entrando ainda, deixa eu ver. Sim, depois que a gente der a nossa, a gente volta lá para 22 e corrige, tá bom? Vamos lá, então. Os astecas. Ô tio, Oi. qual é a página? Como assim, qual é a página? Página A 23. página? Nós estamos agora na página 23. Ok? Então, ó, os astecas, originários dos olmecas, né, construíram um núcleo, que foi a cidade de Tenochtitlan, que nós vimos, né? Força militar, subjugavam, né? Era imenso. Chegaram a ter quase 38 províncias. É muita coisa para aquele período. Posso passar? Não. Tio, não. Calma aí. Vou esperar. Deixa eu ver quantas pessoas já entraram aqui. De falar alguma coisa. Quem é que tá nesse iPhone aqui sem nome, sem nada? Eu não consigo identificar. É a Anitta. Anitta? Ah, tá. Não? Gente, ó, a nossa aula começa às 8h55. Então, 8h55 a gente tem que estar online, tá? Marquei. Pessoal que entrou aí, página 23, ó, para fazer nossas marcações. Posso passar? Pode. Pessoal que chegou depois. Heloísa. Passando, hein? Oi? Tô passando. É porque tinha levantado a mão, por isso que eu perguntei se você tinha falado alguma coisa. Não, por causa que eu apertei sem querer. Ah, tá. Uma característica dessa sociedade dos astecas, gente, é que originalmente, não depois, né? No começo, no início da formação da civilização asteca, essa era uma sociedade igualitária, né? Formada, sobretudo,
por camponeses guerreiros, pessoas que lutavam e guerreavam o tempo inteiro, tá? Depois, pouco a pouco, foi surgindo a cidade de Tenochtitlan, tá? Mas isso foi com o tempo. Aí essa sociedade vai se tornar uma sociedade hierarquizada, bem complexa, né? Com cada um na sua posição social, né? De uma maneira bem clara. Eles tinham uma monarquia teocrática, ou seja, existia um rei, e esse rei, ao mesmo tempo que ele tinha um poder administrativo, ele tinha um poder religioso, tá bom? E querendo ou não, essa, vamos dizer assim, essa alta elite da sociedade aztecas, ela era apoiada por chefes militares, por sacerdotes, com características bem parecidas com a sociedade maia aztecas que nós vimos nas pirâmides sociais desses locais, tá bom? Existia um grupo intermediário formado por negociantes, né? E eles acabavam recebendo o nome de hipoteca. Deixa eu silenciar aqui que tem alguém batendo um martelo ali no meio da nossa aula. E, querendo ou não, a base da sociedade, então, estavam os plebeus, que eram formados por camponeses, que trabalhavam literalmente com a agricultura, né, gente? Ou trabalhadores urbanos, pequenos comerciantes, que era, ou seja, era a sociedade, então, era formada, em sua grande maioria, por esses plebeus camponeses e trabalhadores urbanos, tá? Querendo ou não, a sociedade azteca era uma sociedade onde existia uma relação de servidão. Então, algumas pessoas não recebiam remuneração por seu trabalho porque era considerado propriedade do dono, como se fosse um escravo, tá bom? Então, era uma sociedade que existia um estabelecimento bem complexo. Nem sempre foi assim, depois que foi mudando, né? Então, ó, no início, ela era igualitária, tá? Mas foi passando um tempo, desenvolveu-se uma sociedade hierarquizada e bastante complexa, tá bom? Então, eles tinham uma monarquia teocrática, como nós falamos aqui agora, né? Ou seja, uma base onde o rei, ao mesmo tempo que ele era rei, ele tinha características religiosas, ele era um líder religioso, chefes militares, né? Então, na classe, um grupo intermediário importante, os grandes negociantes, e na base da sociedade estavam os plebeus. E lembrando que nós tínhamos, então, um tipo de relação de servidão também dentro dessa sociedade. Ou seja, era uma sociedade complexa, não era pobre e rico. Nós tínhamos o rei, nós tínhamos os chefes militares, nós tínhamos os sacerdotes, depois nós tínhamos os grupos intermediários formados pelos grandes negociantes, e na base da sociedade nós tínhamos os plebeus que estavam relacionados aí com a questão da servidão. Tá bom? Posso passar? Pode. Pode. Não. 2 segundinhos, João. Então, aí depois eu vou agora. Solicitação de. Vamos lá, aqui ainda na página 24, nós temos aqui a cidade de Tenochtitlan, que era essa cidade dos astecas, né? Fala um pouco sobre isso. Construída no lago Texcoco, né? Tenochtitlan, a capital do Império Azteca, era formada por um complexo tecido urbano, com enormes edifícios e um avançado sistema hidráulico para conter as inundações da região. Os astecas desenvolveram um sistema de canais e diques. Também construíram aquedutos que garantiam o fornecimento de água potável aos seus habitantes. A cidade, cujo nome deriva da palavra Tenochtitlan, nome de uma figueira muito comum da região, chegou a ocupar um território de aproximadamente 15 quilômetros quadrados e contar com cerca de 175 mil habitantes. Muita gente, tá, gente? Em seu centro estava o templo dedicado ao deus Huitzilopochtli, bem como
outros 75 templos dedicados a outras divindades, ou seja, uma religião politeísta. Para os astecas, Tenochtitlán representava o centro do universo. A cidade era dividida em 4 regiões e tinha grandes calçadas que a ligavam até a terra firme, fora do lago. Essa divisão em 4 partes respeitava as crenças religiosas dos astecas, que diziam terem existido 4 mundos antes do mundo em que eles viviam. Assim, Tenochtitlán era também uma forma de homenagear os deuses. Olha só que cidade, hein? Bem estruturada. Página 25 agora. A religião. Lembrando que os astecas eles vieram então da região da América Central e foram indo se localizando ao sul, né, da América Central. E, querendo ou não, eles vão receber muita influência de povos de distintas culturas, né? Então, essa religiosidade asteca deu origem a uma crença extremamente politeísta e diversificada, né? Além de acreditar em vários deuses, eram vários deuses de maneira bem diversificada, né? Então, os astecas acreditavam em divindades que representavam os mais variados aspectos da natureza. O céu, a água, a floresta, tinha deuses relacionados a animais, a plantas. Era bem variado o panteão, que era o conjunto de deuses, né, dos astecas, né? Eles tinham o deus da guerra, ou seja, eram vários deuses. Todo mundo, para ele, toda a relação que eles tinham com a natureza, acabava tendo um deus relacionado àquilo ali, tá bom? Esses deuses, alguns deles tinham relação com a constelação, algum tipo de constelação, né? Porque eles acreditavam na astrologia, acreditavam muito na relação da maneira como a natureza influenciava no dia a dia, no cotidiano da sua sociedade, e eles tinham deuses muito importantes, né? E a crença dos astecas, como eles sofreram influência dos olmecas, né, e dos maias, querendo ou não, eles cultuavam deuses que representavam, por exemplo, o milho, que era um dos seus principais alimentos. Então, tudo aquilo que era muito importante para os astecas, eles acabavam endeusificando aquilo ali, ok? Por exemplo, o milho era muito importante, tinha um deus do milho. Então, sempre tinha algum deus relacionado a algo importante para a sua sociedade. Por isso que a gente afirma que eles eram politeístas com uma complexa representação e muito diversificada. Então, a religião era muito importante para os astecas, tá bom? As festividades religiosas eram bem enfeitadas, né? Tinham metais preciosos para tudo quanto é lado, igual no filme que nós citamos no começo do nosso capítulo, né? Plantas, tecidos, peles de animais, né? Os sacerdotes utilizavam roupas muito bonitas, com adereços, né? Durante as festas, pintavam seus corpos, tudo isso relacionado porque a religião, querendo ou não, era muito importante também, tá bom? O universo, para eles, havia sido construído e destruído diversas vezes. Eles pensavam nisso, que se construía o exército, destruía o universo. Se construía o universo, destruía o universo, né? Então, para eles, na crença local, a sociedade asteca, ela tinha se desenvolvido depois do quinto sol, né? Então já era a quinta sociedade, quinto universo construído. Os 4 mundos interiores a eles teriam sido destruídos pelos deuses para punir os humanos. Eles acreditavam que os deuses eram punitivos, deuses malvados, né? Então, querendo ou não, para deixar os deuses mais tranquilos e recebendo muita influência dos astecas, dos maias e dos olmecas, desculpas, os astecas então acabaram praticando várias formas de sacrifício, tá? Inclusive de humanos, para acalmar os deuses e evitar a destruição do quinto sol. Olha só que loucura, hein? Eles acreditavam que antes deles já tinham existido 4 sociedades humanas. E quando os deuses ficavam muito nervosos, eles iam e destruíam essa sociedade. Para deixar os deuses bem tranquilos, o que eles faziam? Sacrifícios, tá bom? Então, esses astecas, eles eram grandes guerreiros, né? E, querendo ou não, eles faziam conquistas religiosas, né? Existiam guerras que eram para obter recursos, terras, prisioneiros, para o trabalho escravos, e existiam também a captura de pessoas para serem sacrificadas aos deuses. Olha só, hein?
Além de capturar pessoas para se tornarem escravos e ganhar mais terras, eles eram grandes guerreiros e capturavam pessoas para sacrificá-las em homenagem aos deuses, para os deuses ficarem tranquilos, para que eles não destruíssem a sua sociedade. Tá? Eles acreditavam muito na sua religião, que eles estavam já na quinta formação social. Né? Os astecas utilizavam todo tipo de arma que eles conheciam naquele período, né? Arco e flechas, zarabatana, que é aquele trem que a gente sobra assim, que é um caninho, né? Lanças, machados, porretes, né? Já nas guerras religiosas, eles não podiam causar muitos ferimentos aos inimigos. Então, eles usavam armas de longa distância, né? Que não causassem danos muito graves. Principalmente coisas que imobilizavam as pessoas, tá? Para a gente ter uma ideia como que a religião influenciava essa sociedade, a ponto deles guerrearem de uma maneira quando era uma guerra normal, de busca de recursos, e guerrear de outra maneira quando era uma guerra voltada a uma questão religiosa. Tá? Mas a religião era muito presente dentro dessa sociedade. Vamos marcar aqui o que nós falamos. A religiosidade asteca, bastante complexa, diversificada. Animais e plantas. Então, era diversificado, acreditavam em vários, né, deuses ali, céu, água, floresta, animal, planta, tudo para eles era um deus. Então, eles tinham essa crença diversificada, era uma religião politeísta, tinha essa característica, né? Passando. Peraí. Aqui tá tudo juntinho, gente, porque é um erro de formatação do livro, né? Mas é interessante a gente entender isso aqui, que os astecas acreditavam, né, que o universo foi criado e destruído diversas vezes, né? Eles tinham, então, vamos lá, os astecas dedicavam muito à guerra, eles fizeram a guerra de conquista e religiosa. A primeira era para obter recursos, já a segunda era para capturar pessoas para serem sacrificadas aos deuses. Tá? Duas formas de guerra que eles tinham aí nesse período. Mas a religião fazia parte do cotidiano, não era aquela coisa assim, vamos na igreja no domingo, não era isso. As decisões que eram tomadas pelos povos astecas, né, na sua sociedade do dia a dia, era influenciado pela religião. Então, essa guerra que nós vimos, ela pode ser estabelecida de duas formas, né? Tínhamos as guerras para obter recurso e tinha aquela também que tinha o objetivo de capturar pessoas para serem sacrificadas. Aí você escolhia, era melhor ser um escravo ou ser morto em homenagem a um deus? Ok. Eu sinceramente eu não sei. Tá pensando, né? Ô tio, é difícil porque. Tio, Oh. é difícil porque de qualquer forma você vai perder sua vida. O escravo você vai sofrer mais tempo, né? De qualquer forma. Lembrando que o milho é uma semente que ela tem origem, a sua base, né, no continente americano, tá bom, gente?
Então, os astecas comiam muito esse milho. Eles comiam também chia. Alguém já ouviu falar de chia? Hoje está na moda comer chia. Sim, minha mãe Sim. come. Minha mãe Eu. antes tomava chia. Meu pai comia com mamão. Não tinha Eu que mãe comer como também. mamão também. Minha mãe É, verdade. minha mãe também. Pois é, ó, foram os astecas que começaram a comer chia lá, desde o século XIV. Eu não me impressiono muito de minha mãe comer isso, não. Sua mãe É a cara come. dela. É a cara dela comer chia, né? É a cara dela pegar uma banana da terra, por parte de amendoim e queijo. Ai, que delícia. E a parte de amendoim é light. Light. Não é Claro. nem aquela gostosa. A gente não pode ficar comendo besteira o tempo todo, que a gente engorda, Helena. E explode, faz brum. Ah, É tio, tão bom besteira. eu como É, um cereal já engordo 2 quilos. Minha mãe ó, come um monte de coisa e não engorda nada. Mas ela perde. não- ela porque ela Uma se semana ela cuida, perde faz 2. Só física, que né? eu, em 2 dias, um dia perdi 4 quilos. Chia no iogurte, já me falaram aqui agora, é verdade. As mães todas aí arrasando chia. Minha mãe falou que agora também que ela toma chia no iogurte. Hum. Aqui em casa quase nunca tem iogurte, aí é mais com mamão. Ah, tá. Olha só, além então do milho e da chia, eles faziam o cultivo do feijão, do algodão, da pimenta e do cacau. Olha só que coisa interessante, gente. O cacau era tido como algo especial, tá bom? O consumo de carne ali naquele período era algo assim raro. Só ocorria em ocasiões bem especiais, tá? Nossa, eu amo cacau. Mas o cacau é específico nosso aqui do continente americano, tá, Ô, gente? tio, Mas Eu era acho tido que como um alimento minha mãe come chia com leite. era um alimento tido como um alimento para as pessoas ricas. As pessoas mais carentes assim, elas não se alimentavam de cacau não, tá bom? Ô tio, eu acho que tem que explicar assim para as pessoas que estão imaginando que cacau já vem aquela coisa docinha. Não é fruta. assim. Não Cacau. é. Heloísa, que eu vi aquela. Eu amo um chocolate de cacau. Não, Heloísa, é uma fruta quase. Não, Mas falei. mais ou menos uma fruta, Heloísa. Não é o chocolate que você come. Fica tranquila. Então, eles tinham também fabricação de cerâmica, né? Era algo específico dessa sociedade, principalmente para conservação de alimentos, né, gente? De produtos diversos. O comércio era algo que estava ali no dia a dia, né? E, querendo ou não, essa sociedade acabou produzindo vários saberes, tá bom? Técnicas arquitetônicas complexas, né? Grandes pirâmides foram erguidas pelos astecas. Eles formaram um sistema de escrita, né? Que deu origem depois a textos que vão ser manuscritos, né? Era uma sociedade, então, bem complexa, com a característica diferente, então, por exemplo, dessas outras sociedades que nós falamos, principalmente as sociedades mais arcaicas, por exemplo, como a sociedade do Caral, que não tinha nenhum alfabeto, nem nada parecido. Tio, Oi. pode tirar print para depois marcar? Pode tirar print sempre, agora você não está conseguindo marcar. É porque o meu marca-texto tá aqui. Não tá aí? É. Ok, gente. Então vamos voltar lá na página 22 agora, pra gente fazer aquela atividade que nós deixamos Eu pra... comia antigamente direto cacau. Depois eu pegava a semente. Eu falo antigamente porque não sei. E depois eu pegava as sementes e fazia cocada de cacau com o meu pai. Heloísa, É boa mesmo. Heloísa, você come chocolate? Quê? Você come chocolate? Como chocolate. Então você come cacau. Todo Então, mundo come gente, olha cacau, só. Heloísa. Vamos lá. Página 26 aqui pra gente continuar. Heloísa, eu acho que ela tá meio, né? Aí fala assim, ó. A escrita asteca, né? Bastante complexo. Então, isso quer dizer que os escribas não eram qualquer pessoa, que eles tinham que estudar bastante. O sistema de escrita asteca era baseado em desenhos,
cujo significado poderiam variar de acordo com o contexto. Existiam os logramas, ou seja, símbolos que tinham um único significado, como o que representava o termo casa, mas existiam também palavras que recebiam duas representações distintas e que variavam conforme o contexto. O verbo desenhar, por exemplo, podia ser simbolizado por meio de um desenho qualquer ou por meio da gravura de uma mão acompanhada de um instrumento de escrita, como nós estamos vendo ali embaixo, tá? Existiam ainda palavras representadas com muitos desenhos, os quais variavam de acordo com a situação. A palavra turquesa, por exemplo, poderia ser desenhada de uma forma quando se referia à da pedra preciosa e de outra quando se referia ao trabalho com a turquesa, ou de uma terceira forma quando denominava uma planta com esse nome, entre outras possibilidades. Ó, nós estamos vendo ali, turquesa, né? Grande parte dos registros escritos pelos astecas foi destruída ao longo do processo de colonização europeia. No entanto, restaram alguns importantes códices que possibilitaram conhecer traços dessa escrita daquele povo e documentam diversos aspectos de sua cultura, né? Não era uma escrita simples, uma escrita como a nossa, né, que só tem 26 caracteres. Eles tinham um desenho para cada palavra, então era algo complexo, de difícil entendimento e de difícil realização. Não era algo fácil. Página 22, vamos lá. Falando ainda da sociedade maia, que foi que nós estudamos na semana passada, né? Aí fala assim, descreva como era organizada a sociedade maia. Deixa eu trocar a cor aqui, para ficar mais fácil de a gente enxergar. Uma hierarquia social rígida. Nós tínhamos as cidades-estados, né? Nós tínhamos os aristocratas que desempenham administrativas e guerreiras. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Então, ó, sociedade rígida, os aristocratas acima administravam, guerreavam, funções religiosas, e logo abaixo tínhamos camponeses, artesãos e comerciantes, que formavam a maior parte dessa sociedade. Tá bom? Tio, espera um pouquinho. Vou esperar, não se preocupa não. Ixi, pronto. Religião maia. Politeístas acreditavam em vários Ô tio, eu deuses. vou tirar foto que eu não sei nem se vai dar tempo de eu copiar tudo. Pode até botar assim na setinha alguma coisa que indique, por exemplo, de amarelo. Tio, o que é isso? Politeístas acreditavam em vários deuses, tá? Cultivavam divindades masculinas, femininas e andrógenas. Andrógeno é aquilo que você olha e você não sabe se é homem ou se é mulher, tá? E acreditavam que os deuses também poderiam destruir o mundo, por isso eles faziam sacrifícios variados para acalmá-los, deixar eles tranquilos. De animais, Tio. de pessoas, de todas as formas. Oi. O que é aquilo que tá escrito no começo da segunda linha? Femininas. O quê? Femininas. Não. No azul que você marcou. Aristocratas. Aristocratas. Ah, tá. É que eu não tô conseguindo muito bem. Uhum.
Ô tio, no Oi. livro pode escrever dessa letra, porque a minha letra normal assim fica feio. Não, na letra normal. Minha mãe vai me usar. Da letra normal. Você tá escrevendo com a letra normal. Fazendo nossas anotações. O tio, eles faziam isso só pra matar a pessoa mesmo, porque não mudava nada. Era a crença deles, né? Eles acreditavam que o mundo não ia acabar se ele matasse as pessoas. Eles matavam e o mundo não acabava, então a crença continuava. Tio, eu tava escrevendo até agora, me matando pra enxergar assim de perto. Só que é só o da Zoom. É, só das 1, verdade. Meu Deus. Ô tio, que página que é? 22. Essa é a primeira atividade que a gente de escrever. É, eu acho que desse capítulo é. Então é para escrever esses daí que tá destacado em azul. É, Daniel. Isso mesmo. Ai. Olha, acho que é melhor eu tirar um print, porque como eu cheguei agora, aí. É, porque o pessoal já tá mais adiantado, tá todo mundo quase terminando já. Melhor eu tirar um print agora, peraí. Muita gente com a câmera desligada, hein? Tirou print, Lara? Ok, Peraí, deixa eu tirar mais um. muito bom. Acabei. Isso aí, beleza, Lara. Pronto, pode passar. Posso? Espera só mais um. Vai, Gabriel, vai. Passar agora, tá, gente? Beleza. Agora vamos lá para a página 27. A questão número 1 da 27 fala assim, ó. Os astecas nem sempre controlaram... Pera, deixa eu silenciar aqui.
Os astecas nem sempre controlaram um grande território. Explique de que forma eles conseguiram se fortalecer e passar a ter o controle de grandes regiões da Mesoamérica, né? Então, os astecas, houve um crescimento e um fortalecimento dessa população, né? O que possibilitou com que eles se revoltassem contra o povo que eles eram subjugados. E a partir daí, os astecas começaram a dominar os povos vizinhos e controlar uma área ainda maior, né? Formando o atual território mexicano. Tá bom? Tio, dá pra você aproximar um pouquinho? Não quer aproximar você. Você consegue aí. Na verdade, não. É só você dar zoom na tela. Não sei dar zoom. Então, a maneira como os astecas eles conseguiram ganhar força foi através da revolta desse povo, que cresceu muito, né? E depois a organização dos povos que eram submetidos aos astecas deveriam pagar tributos, prestar homenagem e respeito, principalmente ao deus Huitzilopochtli, desculpa. E muitos povos acabavam tendo a sua própria autonomia política, desde que pagassem os tributos aos astecas. Então, querendo ou não, era uma espécie de cidades-estados que eram formados ali naquele local, naquele período. Tá? O nosso filme, o nosso livro, então, já coloca ali como caminho, assistir o filme O Caminho para o Eldorado, né? Que é aquele que nós vimos ali, o trailer, algumas vezes. É, tio, mas no YouTube tem na Netflix? Onde é que tem? Tinha que baixar na internet. Eu vou ver se Isadora, eu... você não falou que você tem aquele aplicativo que dá pra ver qualquer filme? Você pode ver, uai. Posso falar? Ô tio, aqui em casa tem um aparelho que ele tem um monte de filme diferente. Eu acho que eu posso tentar ver se nele tem. É um filme antigo, né? Já tem quase 20 anos o filme. É do ano 2000, então... Mas Nossa. não deixa de ser um bom filme. Queria que Quem tivesse for terminando a atividade de fazer a correção, já pode ir saindo. Tchau, tio. Já pode sair, tio? Quem terminou... Eu tirei print. Não, mas vai anotando aí, então. Tá? Não tem nada para fazer? Não, eu tava Bem. escrevendo, aí eu pensei que não ia dar tempo, então eu tirei Vai, a print. gente espera. Não, é bom tirar print mesmo. Tia, eu acabei de coisa. Posso ir? Pode ir. Tchau, tchau. Eu tava só um pouquinho só. Pronto. Obrigada pela. Tchau, Tchau. Cecília. Tchau, tio. Tchau, Jadir. Tio, que nome de deuses estranhos, hein? Né? É verdade. É por causa do idioma. O Easy, sei lá.
Ô tio, os deuses gregos têm o nome mais bonitinho. É verdade. Concordo. Vou botar aqui. Espera só um pouquinho, gente. Eu vou desligar minha câmera rapidinho aqui, enquanto vocês terminam aí, porque eu tenho que botar para carregar para eu dar para minha próxima aula, porque eu uso meu celular. Quem for terminando já pode ir saindo. Todo mundo já tirou print que tá aqui? Não. Ô tio, eu tô quase acabando mesmo. Tio, só falta uma linha. Tá, então vou esperar mais um pouquinho, porque eu tenho que sair, porque tem que entrar outro professor. Já vou tirar print. Tio. Helena? Tchau, tio. Tchau, Heloísa. Letícia? Letícia tá aí? Calma aí, só falta escrever. Ah, tá. Tô. Ah, tá. Tá bom. Por que você tem dois negócios, Letícia? É porque eu tô usando o computador que é pra mim ver melhor e o celular é pra mostrar minha cara. Ah, tá. Acabei de acabar. Ok. Tchau pra vocês. Tchau, tio. Tchau. Ô tio, só falta uma linha, só um minutinho. Nome difícil de escrever. Acabei, tio. Tchau. Tchau. Tchau, tio.